Fala galera, bom dia, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje é quinta-feira com aquela cara de segunda, né? Depois de um feriado no meio da semana. Mas estamos aí com a corda toda, com muito gás, com muita energia para entregar aqui para vocês o nosso melhor, para entregar aqui para vocês o meu melhor conteúdo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vendas, né? Por que nós vamos falar sobre vendas? Porque é sempre importante a gente estar falando, aprendendo e desenvolvendo as nossas habilidades de venda. Por quê? Porque a venda, ela é o pulmão do nosso negócio, né? É a partir da venda que o nosso negócio consegue ter fôlego, consegue ter caixa, consegue ter gás para girar, né? Então, falar sobre vendas e desenvolver a habilidade de vender é sempre muito importante. E por que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque hoje de manhã eu comecei uma nova leitura de um livro chamado Quem Vende Enriquece, de Napoleão Hill. É o mesmo autor do livro Quem Pensa Enriquece, que a maioria de vocês já deve conhecer, ou de outro livro chamado A Lei do Triunfo, né? Mas esse que eu estou lendo hoje é Quem Vende Enriquece. E é um livro muito legal, eu já tinha começado a ler ele 2 vezes no passado, e nas 2 vezes, não me recordo exatamente o porquê, mas eu acabei não concluindo a leitura do livro. E não quer dizer que eu não estive aprendendo sobre vendas nesse meio tempo, né? Mas isso é uma necessidade muito constante, é uma necessidade que todos nós precisamos e que, na verdade, mesmo pessoas que não têm negócios precisam aprender a vender, porque a gente vende o tempo todo, né? Um dos exemplos muito legais que o próprio livro dá é que o recém-nascido já é um vendedor, né? Porque o recém-nascido, quando ele tem uma necessidade, quando ele tem fome, ele chora e ele é atendido. Quando ele tem uma dor de barriga, ele chora e ele é atendido. Então, a gente vende desde o momento que a gente nasce, né? A gente já está vendendo e a gente às vezes não se dá conta disso. Mas vender, enfim, é uma necessidade, é uma realidade que todos nós precisamos, sejamos nós donos de negócio, sejamos nós empregados. Se nós formos um empregado, eu fui empregado por muito tempo, você vende o teu trabalho para o teu patrão, né? Você vende o teu trabalho para que você possa ser promovido, né? E conforme você for mais habilidoso em vender o teu trabalho, não só o que você faz, mas a imagem, a percepção daquilo que você faz, você tem chance de crescer dentro de uma empresa, né? Então não somos só nós empreendedores, só nós donos de negócio que vendemos. Vender é uma arte, é uma necessidade que qualquer um de nós precisa desenvolver para qualquer coisa. Então, para ter sucesso na vida, não apenas nos negócios, nós precisamos ser bons vendedores. Em um relacionamento com a nossa parceira, com a nossa esposa, com o nosso marido, enfim, né, com as pessoas com que nós nos relacionamos, existem vendas acontecendo. A gente vende a nossa imagem, a gente vende a nossa postura, a gente vende a nossa personalidade, a fim de que a pessoa que está do nosso lado queira se manter do nosso lado, queira ficar do nosso lado, às vezes para que aconteça um casamento, enfim, né? O tempo todo a gente está vendendo, né? Agora, falando de vendas, efetivamente, vender para o cliente. Como que faz para que a venda aconteça de uma forma mais fácil, né? Eu vou dar um outro exemplo, agora eu não me recordo de qual livro ou de onde é que foi que eu tirei essa definição. Mas, em resumo, vender é pintar um quadro na cabeça do teu cliente. Como assim pintar um quadro? Quando você quiser vender, você precisa pintar um quadro na cabeça do teu cliente. Mas qual quadro, né? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, vamos aprofundar um pouquinho para que vocês consigam entender o que eu tô querendo entregar aqui para vocês. Bom, lembrem em primeiro momento que as pessoas não compram produtos, né? As pessoas compram transformações. Ou seja, o produto ou o serviço que nós temos para oferecer, eles não são aquilo que as pessoas querem. Eles querem a transformação que esse produto, que esse serviço vai gerar na vida deles. As pessoas não compram comida, elas querem a transformação do estado de fome no estado de saciedade. Ou mais ainda, a gente pode ampliar, porque senão se fosse só isso, né, só fome para saciedade, as pessoas não comeriam pelo gosto, elas comeriam só pela vontade de saciar a fome, né? Então, quando a pessoa compra uma comida que ela gosta muito, ela tá saciando também um desejo de satisfação pessoal, né? Um desejo de se sentir bem, de se sentir, de ter, enfim, alguma sensação positiva com o alimento que ela está comprando. A mesma coisa, as mulheres quando vão para o salão, elas não querem apenas ficar bonitas, elas querem a sensação positiva, os sentimentos positivos, a visão positiva delas mesmas, que elas causam não só para elas, mas para as outras pessoas, a partir do momento que elas foram para o salão
e tiveram aquela transformação, fizeram o corte no cabelo, fizeram a maquiagem, fizeram a unha, né? Então esses são alguns motivos. Um homem quando compra são exemplos de modo gerais que eu tô dando aqui, tá? Mas um homem quando compra um carro novo, ele não tá apenas comprando uma forma de locomoção, né? Senão ele podia comprar qualquer carro, mas ele tá comprando um carro novo porque ele quer passar pela transformação, ou seja, pelo sentimento que aquele carro novo está gerando. E esse é o outro ponto que eu tenho para falar para vocês. Então, nós já entendemos que as pessoas não compram produtos, elas compram transformações, e que nós temos que pintar um quadro da pessoa vivendo a transformação que o nosso produto, que o nosso serviço pode gerar. Mas só que não é qualquer quadro, né? É o quadro de uma transformação emocional, ou seja, uma transformação sentimental. Sentimento e emoção não necessariamente são a mesma coisa, mas é nesse sentido. Eu quero que você entenda o sentido do que a gente está falando aqui. Então, a transformação que o teu produto gera, ele não é uma transformação apenas de, por exemplo, vamos tentar ir um pouco mais fundo para a gente entender melhor. Quando uma pessoa compra um carro novo, ela recebe uma transformação imediata, uma transformação concreta, que é o fato de ter mais segurança, de ter mais tranquilidade, de ter um custo de manutenção menor, de ter a segurança para a família, de ter mais conforto. Isso é uma transformação concreta, né? Mas existem outras transformações que acontecem no âmbito sentimental, no âmbito emocional dessa pessoa, que são geradas por essas transformações concretas. Então, o fato de a pessoa ter mais segurança, mais tranquilidade, gera para ela segurança e tranquilidade no sentido emocional também. No sentido de saber que a família vai estar em segurança, no sentido de saber que vai poder rodar, que vai poder viajar com a família de uma forma segura, mais confortável, e que em hipótese alguma ou em momento algum você vai estar colocando a tua família em risco por causa das condições do veículo que você tem, e assim por diante, né? Então, as transformações que a gente deve plugar, a gente deve plugar transformações sentimentais. Quais são os sentimentos que o nosso produto, que o nosso serviço gera? Se vocês pararam para pensar, se vocês não pararam, parem agora nas propagandas de hambúrguer, McDonald's, Burger King, enfim, nas propagandas de refrigerante, em todas as propagandas que a gente assiste na TV, existe um produto, existe uma forte imagem que lá no fim te leva para alguma sensação, para algum sentimento. Quando você vê uma propaganda do McDonald's, por exemplo, cara, você não vê apenas um hambúrguer, você vê algo que pluga na tua mente uma sensação, né? A Coca-Cola pluga na tua mente uma sensação de felicidade. Ela tenta plugar na tua mente com as propagandas, com a publicidade dela, a sensação de felicidade, a sensação de realização. E aí ela não vende a ideia de apenas matar a sede. Entende como é mais do que matar a sede? E olha o quão eficiente eles são nas vendas deles, né? Então eu vou usar um exemplo para vocês. O que nós precisamos entender? Primeiro, nós precisamos entender qual é a transformação, qual é o sentimento que o nosso produto pode gerar. Isso nós temos que entender, né? Mas vamos lá. Antes de entender isso, ainda tem mais uma coisa que precisamos entender. Qual que é o sentimento que o nosso cliente está buscando? Qual que é o sentimento que o nosso cliente está querendo buscar, está querendo atingir quando ele compra um produto, tanto nosso quanto de algum concorrente nosso, algum produto similar ao nosso? Então, nós precisamos entender qual é o sentimento que esse cliente tem e qual é o sentimento que ele está buscando. Existe um sentimento que é o que ele tem agora, que é o que a gente chama de ponto A. É o ponto onde ele está nesse momento, com as sensações que ele tem, com as necessidades que ele tem agora. E você precisa entender qual que é esse ponto A. E depois, você tem que entender qual é o ponto B. O que é o ponto B? É o ponto aonde o teu cliente quer chegar a partir do momento que ele consumiu o teu produto ou serviço que você tem para oferecer. Então ele está no ponto A, que é onde ele tem uma necessidade de atender um desejo ou de resolver um problema. E ele quer chegar num ponto B, que é onde ele resolveu esse problema ou conquistou esse desejo. E aí o que você faz? Aí você analisa o teu produto e bola uma estratégia para comunicar para esse teu cliente de uma forma que você linke sentimentos a isso, mas mostrando para ele que você consegue tirar ele do ponto A, que é onde ele tem esse problema, onde ele tem essa realidade,
e levar ele para o ponto B, que é onde ele solucionou esse problema, aonde ele resolveu onde ele conquistou o desejo que ele tinha. Então você precisa entender quais são os sentimentos que ele tinha no ponto A, o que ele está sentindo, qual é a frustração que ele tem, qual é o desejo que ele tem. Não precisa necessariamente ser uma frustração, mas pode ser um desejo forte que ele tem no ponto A. E lá no ponto B, você precisa entender qual é o desejo, qual é o sentimento que ele quer ter quando ele consumir o teu produto, quando ele consumir o teu serviço. E aí você cria uma imagem, você pinta a imagem desse quadro mental na cabeça dele. E quanto mais eficiente você for em pintar essa imagem desse quadro mental na cabeça dele antes da compra, mais facilmente ele vai comprar de você. Dá para fazer isso com alimentação, dá para fazer isso com qualquer produto que você tenha para vender. A pessoa que compra um celular, por que ela compra um Apple e não o celular mais barato? Porque ela não está comprando só uma forma de comunicação. Aplicativos por aplicativos todos têm, aplicativos, câmera todos têm. Então a pessoa não está comprando apenas um celular, ela está comprando mais que isso. Ela está comprando, por exemplo, quem compra um Apple, está comprando status, está comprando a imagem de poder, de status que ter um Apple dá para ela. Então é muito mais do que ter um celular, é muito mais do que fazer ligação, é muito mais do que falar no WhatsApp. Então você precisa entender, e a Apple faz isso muito bem, ela entende qual é a transformação sentimental que o cliente está buscando, e aí é isso que ela entrega, é isso que ela mostra no momento que ela se comunica. A Apple se comunica com as pessoas, mostrando que os clientes Apple são clientes premium, clientes VIP, e a pessoa que está buscando se sentir assim, ela percebe que ela precisa ter um Apple. E claro que daí vem os outros valores agregados, que o celular é um celular que dura praticamente para sempre, que quase não dá problema, que tem um software e um sistema operacional muito rápido, muito versátil, que realmente não dá problema, não trava. Então, sabe, tem um monte de outros fatores, mas que eles estão em segundo plano. A comunicação principal da Apple gira em torno do status, em torno do sentimento de exclusividade, o sentimento de VIP, Premium, né, que a marca gera. E aí as pessoas que estão buscando essa sensação, esse sentimento, plugam, se conectam com a Apple e compram produtos Apple. Entende? Então o nosso desafio é exatamente esse. Vou usar um outro exemplo para vocês. Eu tenho um treinamento que a maioria de vocês já deve conhecer, chamado Acelerador de Lucros, né? E as pessoas que se inscrevem nesse meu treinamento, elas têm um ponto A e elas têm um ponto B. Elas têm um ponto A, que é onde elas têm uma necessidade, onde elas têm dores, onde elas têm problemas e onde elas têm desejos. E elas têm um ponto B, que é onde elas querem chegar, que é onde elas solucionaram esses problemas e atingiram, realizaram esses desejos que elas têm. Então, quais que são os problemas? Qual que é o meu ponto A? Qual que é o ponto A dos meus clientes? Talvez vários de vocês se encaixem em algum ponto nessa realidade. Por isso, preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque é um exemplo muito real e é o exemplo mais real que eu posso dar, porque ele está totalmente dentro da minha realidade, dentro da minha realidade de negócio. No ponto A do meu cliente, quais são os sentimentos principais que ele está passando? O primeiro sentimento principal, ele está perdido. As pessoas os meus clientes, normalmente, os clientes do acelerador de lucros, os alunos do acelerador de lucros, são pessoas que estão perdidas, pessoas que abriram um negócio porque tinham um grande sonho, o sonho de viver da sua paixão. São pessoas que estudaram para ser um profissional, estudaram para ser um psicólogo, estudaram para ser um cabeleireiro, estudaram para ser um médico, estudaram para ser um dentista, estudaram para ser um advogado, estudaram para ser um profissional, enfim, de qualquer área, e decidiram abrir um negócio porque esse é o sonho da vida delas. Então, esse é o sonho que elas têm, né? O sonho de viver do seu próprio negócio, o sonho de realizar, de encontrar a satisfação, a realização profissional a partir daquilo que é a paixão de vida que eles têm. Esse é o ponto B que eles querem atingir. Mas só que no ponto A, o que eles têm? Eles têm um negócio que começou por essa paixão. Só que eles começaram com essa paixão e apenas isso. Então eles não têm clareza, eles não têm segurança, eles não sabem como exatamente que se faz para organizar a gestão do negócio. Eles começaram um negócio e depois que eles começaram, eles perceberam que isso era importante.
Eles perceberam que a lucratividade não aconteceu da forma que eles gostariam, as vendas não acontecem da forma que eles gostariam, os clientes não estão vindo da forma que eles gostariam, e o resultado não é exatamente aquele que eles esperavam. E aí eles estão totalmente perdidos, totalmente na escuridão. Eles não sabem por que esses resultados não estão vindo. Eles não sabem por que a lucratividade não está acontecendo. Eles não sabem organizar o seu negócio, eles não sabem organizar as contas do negócio. Eles misturam o que é contas da casa com o que é contas do negócio. E isso cria uma bola de neve, cria endividamento, cria frustração. Olha só, agora nós estamos entrando em um outro nível de profundidade. Nós estamos saindo dos fatos, que é estar perdido, estar endividado, misturar as contas, não ter clareza e não entender por que a lucratividade não vem. Isso são fatos. E agora a gente entra nos sentimentos que esses fatos levam. Esses fatos levam a preocupação, levam à escuridão, levam à frustração, levam ao sentimento de você se sentir humilhado porque você não vê resultado, você se sente perdido, você se sente frustrado porque você escuta das outras pessoas que você devia desistir, que você deveria procurar um emprego, que você deveria desistir, que empreender não é fácil, não é para qualquer um e que você não vai conseguir. E aí você se sente desacreditado, você se sente infeliz, porque você pinta esse quadro na tua própria cabeça. Você tem esse quadro na tua cabeça por causa de todas as interações que as pessoas têm com você. E quando eu, quanto vendedor desse treinamento, eu preciso pintar esse quadro do ponto A na mente das pessoas. Para quê? Para que eu mostre para elas que eu conheço o problema delas, que eu conheço o status atual dela melhor do que elas mesmas às vezes conseguem definir para mim. E como é que eu sei disso? Eu sei que esse é o quadro atual das pessoas, porque eu entendo e estudo constantemente os meus clientes, eu estudo os meus alunos e eu pergunto para eles qual problema você tá passando, o que está acontecendo e qual é o sentimento que você está tendo. E aí o que eu faço? Para eu poder vender, eu preciso pintar um novo quadro na mente desse cliente, que é o quadro do estado que ele vai estar quando ele atingir o ponto B, que é o momento em que ele vai solucionar esses problemas, é o momento em que ele vai poder ter um negócio realmente lucrativo e viver do seu sonho. Então esse é o ponto B, é isso que ele está buscando. E nesse ponto B, o meu cliente, o aluno do acelerador de lucros, ele encontra clareza, ele sai do escuro, ele tem segurança, ele sabe tomar boas decisões, ele sabe como que o negócio dele vai fazer para que ele dê lucro de verdade. Ele sabe como vender para as pessoas, ele sabe como atrair os clientes certos e que querem comprar de você. Eles sabem como que faz para que você realmente conquiste o coração das pessoas, para que você comece a vender mais, a atrair mais pessoas, fidelizar os clientes que você tem. E com isso, ele sabe também como organizar as contas do negócio. Ele consegue separar o que é dele do que o que é da empresa. E ele entende qual que é a melhor maneira de fazer isso. E a partir do momento, olha aqui, ó, até agora falamos de fatores que são fatos, né? Fatos concretos. Coisas que a pessoa aprendeu a partir do momento que ela fez o acelerador de lucros. E agora, vamos pintar o quadro de sentimentos. Então, quais são os sentimentos que isso vai trazer? Isso vai trazer satisfação, vai trazer realização profissional, realização pessoal, vai trazer para você a admiração das pessoas que estão ao seu redor, porque as pessoas vão olhar para você como uma pessoa que atingiu o sucesso, como uma pessoa que sabe o que está fazendo e que entende que pode ser uma referência positiva para elas, um exemplo a ser seguido. E é isso que as pessoas estão buscando, é isso que todos nós queremos. Nós queremos o reconhecimento das pessoas, nós queremos ser reconhecidos pelo profissional que a gente se tornou, pelo empresário que a gente é, pelo sucesso que a gente tem. Talvez não pelo mundo todo, talvez não pela grande sociedade, mas nós queremos esse reconhecimento da nossa família. Nós queremos atingir a segurança e a satisfação, a tranquilidade de dormir tranquilo, sabendo que o nosso melhor foi feito, sabendo que a segurança, que a integridade da nossa família está garantida.
Então, esse é o quadro emocional que os clientes do acelerador de lucros estão buscando. Não é apenas lucro, eles não estão apenas buscando lucratividade, eles não estão buscando apenas dinheiro, eles estão buscando a realização de coisas que são muito maiores, a realização de um quadro sentimental, um quadro sem preocupações, um quadro com tranquilidade, um quadro com clareza, um quadro com segurança, um quadro com a certeza de que você está fazendo o melhor, de que a tua família está recebendo o melhor de você e o melhor que a tua vida pode dar. O quadro da realização de sonhos, e quando a gente fala da realização de sonhos, também não é só a realização do sonho, mas é o sentimento que a realização do sonho vai dar, o sentimento que o carro novo vai dar, o sentimento de realização, o sentimento de empoderamento, o sentimento que a viagem vai dar, a satisfação, a paz interior. Então, esse é o quadro que você tem que tentar pintar na cabeça dos clientes. E quanto mais eficiente você for na construção desse cenário futuro, em comunicar que você entende qual é o quadro que ele está passando hoje no ponto A e que ele pode alcançar o quadro B, né? O ponto B, que é o objetivo que ele tem, a partir do momento que ele consumiu o teu produto, que ele consumiu o teu serviço, você vai vender mais. A partir do momento que você for eficiente nesse trabalho, você inevitavelmente vai vender mais. Então, galera, esse foi o áudio de hoje e esse é o desafio de vocês constantemente, estar aprendendo e desenvolvendo alguma forma de construir esse quadro mental positivo futuro na mente dos seus clientes e entender muito bem qual é o quadro do ponto A, que é onde ele está hoje. Então, o seu desafio é esse: entender o ponto A do teu cliente, entender quais sentimentos ele tem e entender como que o teu produto pode levar ele do ponto A para o ponto B, que é o objetivo que ele tem. E aí você pluga, você linka nisso tudo um quadro emocional. Você mostra para o teu cliente que ele vive um quadro emocional, sentimental hoje, e que o teu produto, que o teu serviço pode levar ele para o quadro emocional que ele está buscando, para o ponto B, né, que ele está buscando. Se você for eficiente, e à medida que você vai aumentando a tua eficiência em criar esse cenário, em pintar esse quadro de realizações na cabeça do teu cliente, as tuas vendas vão aumentar. E agora, galera, depois do final desse áudio, agora terminamos a parte de conteúdo, eu quero fazer um convite para você. Se você se encaixou em algum dos pontos desse quadro emocional que eu acabei de pintar na cabeça de vocês sobre os meus alunos do Acelerador de Lucros, se você é uma dessas pessoas que está no ponto A, que está passando pela preocupação, pela escuridão, que se sente perdido, que não sabe o que fazer, que está misturando as contas e que está se frustrando, está se preocupando, não está dormindo de noite, está preocupado com o futuro da tua família, com o futuro do teu negócio. Se você é uma dessas pessoas que está no ponto A e você é uma das pessoas que quer atingir o ponto B, que é onde você vai ter clareza, segurança, tranquilidade, organização e uma segurança para o futuro, não só do seu negócio, mas da sua vida, o Acelerador de Lucros vai ajudar você nesse sentido. Ele vai mostrar para você como que você organiza teu negócio e como que você faz para ter essa clareza e essa segurança para trabalhar todos os dias com a certeza de que você está fazendo o que você realmente precisa fazer para que o teu negócio esteja rodando e que o teu futuro esteja garantido. Então, se você está nesse quadro A e você quer atingir esse quadro B, se é isso que você está buscando nesse momento, então eu tenho um convite para te fazer. Eu vou deixar para você aqui embaixo, em algum lugar aqui vai ter um link, vai ter um botãozinho, alguma coisa, para você clicar e você conhecer o Acelerador de Lucros e entender como que ele vai ajudar você a pintar esse quadro de prosperidade, esse quadro futuro do ponto B na sua própria vida. Ele vai te ajudar a enxergar como que esse quadro pode ser possível. Ele vai pintar na sua cabeça essa visão e vai mostrar como que você pode atingir esse quadro, esse cenário que você está buscando hoje, tá ok? Galera, então aqui embaixo vai estar o link para você. Se você está ouvindo esse áudio aqui no YouTube, no Spotify ou em algum outro lugar que não seja o Telegram, significa que ele virou um podcast. Então, se for esse o seu caso, se inscreva no canal, se inscreva aqui embaixo, clica no sininho, se você estiver no YouTube, se adicione esse canal na tua playlist do Spotify ou da onde você estiver ouvindo esse áudio e entre também para o canal do Telegram se você não estiver lá dentro para receber conteúdos como esse todos os dias por 365 dias do ano.
Galera, um grande abraço, eu vejo vocês no nosso próximo áudio, no nosso próximo conteúdo, e aqui embaixo está o link para você conhecer o acelerador de lucros. Tenham todos um ótimo dia, e nesse momento, se você estiver ouvindo logo que esse áudio foi pro ar, então nesse momento tenha também uma ótima virada de ano, uma ótima época de festas, e que seja uma época de muita reflexão e de muita decisão positiva na tua vida, para que 2020 seja um ano realmente vitorioso, um ano realmente diferente e melhor do que 2019 foi para você. Um grande abraço, vejo vocês no nosso próximo áudio, e clica no link aqui embaixo se esse áudio fez sentido para você, e aproveita e faz a tua inscrição ainda em 2019, que é o momento em que você tem a melhor oportunidade e o momento certo para você começar 2020 já da forma correta, beleza? Um grande abraço e até o próximo áudio. Falou, galera!